Olá, meu nome é Isabel. Eu vou começar a apresentação do trabalho sobre radiação ionizante da disciplina de Segurança do Trabalho, ministrada pelo professor Denis. E os componentes do grupo são a Islã Henrique Miranda, a Isabel Silva de Mello, Josué Thaleson Evaristo Dantas e Raíssa Gabriele Santana da Costa. Passando aqui, temos os tópicos presentes no trabalho. Temos, em primeiro, a definição, em segundo, a exposição no meio laboral. Em seguida, temos os efeitos colaterais após a exposição e as medidas de controle no meio laboral. Temos os EPIs e EPCs e mostramos também os equipamentos que medem radiação no meio laboral. Por último, temos os acontecimentos históricos que envolveram radiação e, em seguida, temos a referência bibliográfica. A definição, então, a radiação ionizante é toda forma de radiação que carrega energia suficiente para arrancar os elétrons dos átomos presentes na matéria. Ela pode ser produzida de forma natural, eletromagnética, corpuscular e artificial. Embora ela seja prejudicial à saúde, ela contribui muito para o desenvolvimento tecnológico. Temos aqui a exposição no meio laboral. Alguns profissionais, eles são expostos diariamente a radiações ionizantes. E alguns exemplos, como vocês podem ver aí no slide, são trabalhadores de indústrias nucleares, profissionais em exames de imagem, tipo radiologista, e trabalhadores expostos ao radônio em minas de hematitas. Os efeitos colaterais após a exposição. Temos efeitos crônicos e efeitos agudos. O trabalhador ele pode sofrer alterações no DNA dependendo do grau de exposição e do tempo que ele ficou exposto. O trabalhador pode desenvolver câncer ao longo do tempo também. Então, os efeitos agudos, eles são os efeitos que aparecem em média 24 horas depois da exposição à radiação. Então, os trabalhadores eles devem sentir náuseas, perda de cabelo, queimadura na pele e algumas funções orgânicas do corpo podem ser afetadas. Opa, meu nome é Islã, agora eu vou falar um pouquinho das medidas de controle no meio laboral. Segue uma série de medidas que são para conter o avanço da radiação. Primeiro, é bom ter um planejamento adequado da atividade. Com planejamento adequado da atividade, o profissional diminui os riscos contra a radiação. Utilizar a ação correta dos EPIs e EPCs por todos os trabalhadores, da proteção individual e coletiva. Afastamento de fontes emissoras de radiação. Evita, o contato direto com o produto que está deslocando radiação. Deslocamento dos trabalhadores expostos para outra área do laboral. Essas são algumas medidas que podem ajudar no controle da radiação no meio laboral. Como foi falado no slide anterior, algumas medidas de controle da radiação, vemos agora alguns dos exemplos dos EPIs e dos EPCs. EPIs têm um avental de chumbo ou plumbífero, óculos plumbíferos, protetores de gônadas, protetores de tireoide e alguns dos EPCs têm portas radiológicas, visores plumbíferos, lençóis de chumbo e passa-chassis. E agora nas imagens do lado vemos alguns desses EPIs e EPCs. Temos os óculos, protetores de tireoide, visores plumbíferos, avental do chumbo ali de azul, e a porta radiológica. Eu vou falar agora de alguns dos acontecimentos históricos que envolveram a radiação. O acontecimento de Chernobyl, que aconteceu no ano de 1986. O maior desastre nuclear da história ocorreu em Chernobyl, na região da Ucrânia, em 26 de abril de 1986, quando o reator da usina apresentou problemas técnicos, liberando uma nuvem radiativa com 70 toneladas de urânio e 90 de grafite na atmosfera. O acidente é responsável pela morte de mais de 2,4 milhões de pessoas nas proximidades e atingiu o nível 7, o mais grave da escala internacional de acidentes nucleares. Esse acidente ocorreu, matou muitas pessoas e foi um acidente que foi marcado pela história envolvendo a radiação. Seguindo o slide, temos o acontecimento de Tokaimura, que foi um acontecimento que ocorreu em 1999 envolvendo um acidente de radiação.
A 100 quilômetros de Tóquio, a cidade sede da indústria nuclear japonesa, foi o palco de um acidente que expôs mais de 600 pessoas à alta radiação em 1999. Funcionários de uma empresa de reprocessamento de urânio exageraram na dose de metal radioativo em um reator desativado há um ano, que sofreu uma reação descontrolada, vazando a radiação. Esse foi um dos acidentes também que marcaram a história sobre a radiação. Seguindo agora os slides, temos mais um acidente envolvendo a radiação, que foi o acidente de Fukushima que ocorreu no ano de 2011. Localizada a cerca de 200 quilômetros ao norte de Tóquio, a usina nuclear Daiichi, em Fukushima, sofreu dano em 3 de seus 6 reatores em 11 de março de 2011, depois de um terremoto de 9 graus na escala Richter ter atingido o país. Autoridades japonesas afirmaram que os níveis de radiação liberada foram altos, quase preocupantes. O desastre foi classificado em grau 5 na escala internacional de acidentes nucleares, o INES. Esse acidente também foi marcado, explodiu 3 de seus 6 reatores nucleares e foi classificado em grau 5 e marcou a história.